pouco, Stuffers, finalmente a Sony anunciou oficialmente o pior segredo que ela já manteve na sua era dos videogames, o PlayStation 5 Pro. Foi anunciado recentemente, num curto vídeo ali de nem 10 minutos, uma atualização do Play 5, da mesma maneira que a Sony fez com o PlayStation 4 na geração passada, lançou o Play 4 Pro, que tem mais memória, tem um processador mais rápido, etc, etc. Só que o PlayStation 5 Pro causou muito furor e muita polêmica, raiva, ira. Por que então que o público ficou tão assim, só críticas negativas em relação ao Play 5 Pro? Como dizem os advogados, senão vejamos. Resumindo, quem viu o anúncio, o PlayStation 5 Pro, ele tem, se eu bem me lembro, um processador acho que 60 e poucos por cento mais rápido que o PlayStation 5 normal. Tem acho que uns 30%, um pouco menos ali a mais de memória. Ele tem um Ray Tracing mais aprimorado e tem um sistema de inteligência artificial que aparentemente melhora as texturas dos jogos do PlayStation 4 e do Play 5 também. Até jogos selecionados terão o selo PlayStation 5 Pro Enhanced, que significa melhorado. Só que tudo isso veio por um preço muito alto. $700, 699,99, alright. Um preço bastante salgado que ninguém esperava. Esse é o primeiro problema que a Sony terá que enfrentar e deixou aí os gamers irados. Tudo bem, eu vi alguns vídeos, até vi alguns analistas em tecnologia afirmando que o PlayStation 5 Pro realmente ele é muito avançado e provavelmente a Sony deve vender ele mesmo por $700 a um preço abaixo do custo. Lembrando que essa prática ela é costumeira nas plataformas, nos consoles. Xbox, PlayStation, talvez até o Switch, não sei. As empresas costumam vender abaixo do preço de custo porque elas ganham dinheiro mesmo, o lucro vem dos jogos. A Microsoft está lucrando muito com o Game Pass, por isso que ela até está focando muito nessa parte. A Nintendo também ela ganha bilhões aí vendendo Mario, Zelda, enfim. Então, as empresas, Sony, Microsoft e Nintendo, elas costumam vender os consoles abaixo do preço para ganhar nos jogos. Então, sim, é bem provável que $700 não pague o custo do Play 5 Pro, pelo menos por hora. Depois o preço do processador abaixa, etc. E tal. Só que, para os gamers, né, para quem investiu num Play 5, que já era caro, né, que custa hoje aí na casa dos $500, 450, 500, esse pulo para 700 é muito alto, né? Então, provavelmente poucas pessoas farão esse upgrade. E outra, segundo problema, o console Play 5 Pro não vem com drive de disco, ele é diskless, sem disco. Se você quiser um drive de disco, você terá que comprar um à parte, aquele que a Sony já vende para quem tem o Play 5 Slim, que não tem drive de disco, está já à venda por $80. Então, quem tem mídia física, como eu tenho aqui várias, e quer continuar com um Play 5 com drive de disco, até para assistir aos filmes 4K, terá que, além dos $700, desembolsar mais $80 para comprar o drive de disco à parte. Sony, lamentável. E terceiro, pior, o console vem sem a base. A base que custará $19, acho que 20, $19,99, mais 20, ou seja, $800 para você ter o console com o drive de disco e a base. Sony, nem a base vocês poderiam ter colocado junto, foi pedir um pouco demais dos gamers. Tá? Mesmo quem tem dinheiro, mesmo quem tem condições, a Sony abusou aí, eu acho que ela terá problemas, não sei se venderá tanto assim não. E um outro problema, que esse já é um problema dessa geração, do Play 5 e do Xbox Series X, é que até agora nós já estamos na segunda metade do ciclo dessa geração.
ela ainda não se justificou. Nós quase não temos jogos para essa geração. Pouquíssimos lançamentos, poucos jogos, e a maioria dos jogos são remasters e remakes. É incrível. Se vocês pegarem a quantidade de lançamentos, somando o Play 5, eu não vou colocar o Switch no meio, porque a Nintendo vive no mundo dela, ela não se preocupa com gráficos, e ela lança jogos legais, poucos jogos, mas jogos nota 10. Então deixemos ela de fora. Mas essa briga entre Sony e Microsoft, essa geração, ela realmente veio muito cedo. Eu lembro, há uns 4 anos, o PlayStation 4 Pro e o Xbox One X estavam no auge ali dos jogos, dos gráficos, não havia necessidade de lançarem o Play 5 e o novo Series X e o S. Até porque o pulo, o salto gráfico, o leap tecnológico, do Play 4 para o 5 e o do Xbox One, o X, para o Series X, ele foi mínimo. Vocês pegam os jogos tops do Play 4 e um jogo normal do Play 5, a diferença é muito pequena. Então não havia necessidade nem dessa geração. Eu acho que eles poderiam, Play 4 e Xbox One, poderiam ter ficado aí mais uns 2 anos no mínimo no mercado, antes de lançarem uma nova geração. E aí vem a Sony e lança, né, um Play 5,5, sendo que não tem os jogos atuais, eles ainda nem arranham na capacidade do 5 normal e do Series X. E aí chegam, mais Ray Tracing, mais isso e aquilo. Vejam até que um dos chamativos desse Play 5 Pro é que ele melhorará muito as imagens dos jogos do PlayStation 4. Ou seja, a Sony ainda está com a mentalidade lá no 4. Mais uma prova de que essa geração foi useless, inútil. Foi, sinceramente, é um elefante branco. Eu mesmo joguei pouquíssimos jogos do Play 5 ainda. Eu ainda continuo jogando jogos do Play 4, que eu tenho muitos, estão ali até empilhados, e vai demorar para eu começar a jogar os jogos do Play 5 mesmo. E mesmo jogos do Play 5, como God of War, tenho ali o Tsushima, Resident Evil, os novos Call of Duty, eles ainda são feitos também, são lançados também para a geração anterior, para o Play 4 e o Xbox One. Ou seja, esses jogos, certamente, eles não usam todos os recursos que o Play 5 tem. E, aparentemente, acho que nenhum terá, porque agora chega esse Play 5 Pro, né, com esses jogos. Um dos jogos que a Sony mostrou no curto vídeo, ali fazendo a comparação entre o Play 5 e o 5 Pro, foi justamente The Last of Us Part 2, que já era um jogo do Play 4, saiu uma versão remaster, que eu até tenho aqui, não joguei ainda, para o Play 5, mas a diferença, eu vi alguns vídeos, é pífia, é mínima. Então os caras usaram um jogo do Play 4 praticamente para justificar o Play 5 Pro. Sony, come on. E outra coisa, essas diferenças em Ray Tracing, que são mínimas, eu confesso, eu tive que pausar o vídeo da Sony lançado para tentar ver qual a diferença entre os gráficos do Play 5 e do 5 Pro. A ideia, quem joga hoje Play 5 e Xbox Series X, sabe que tem ali as opções Performance e Fidelidade, que um preza por gráficos mais top, 4K, Ray Tracing, mas com um frame rate um pouco menor, e o outro tem um frame rate maior, 60 FPS, frames per second, mas não é 4K. Pouquíssimos jogos ali rodam a 4K 60 FPS, o Halo Infinite, mais um outro aí. A ideia da Sony, pelo que eu vi, é juntar os dois, então ter os gráficos top com a melhor resolução e a melhor taxa de quadros frames per second. Já prometem isso desde o Play 4. Veio o Play 5, falaram que teria isso, não muito, agora Play 5 Pro. Mas vocês só percebem essa diferença se você tiver uma TV super mega high-end, 4K full, com HDMI 2.1, Dolby Vision. E a maioria das pessoas ainda não tem essas TVs. A maioria dos meus amigos, que até tem condições financeiras, mas tem TVs ainda ali de uns 4, 5 anos, de LED, OLED, mas ainda que não tem, sabe, que não tem Dolby Vision, não tem, não são 120 Hz. Então, para essas pessoas,
a diferença será imperceptível. Se numa TV high-end a diferença já não é grande coisa, você já não percebe tanto, você tem que pausar o jogo e olhar, olha, realmente aqui a grama é um pouco melhor, mas no calor do jogo ninguém dá bola para isso. Então, e cobrar $700, realmente, Sony, eu acho que aí foi uma bola fora. A Sony já deu uma bola fora com o VR2, que eu comprei aqui e virou um elefante branco, porque a Sony aparentemente abandonou o console. O VR2, eu já até fiz um vídeo curto, faz alguns meses aqui, é um excelente piece of technology, assim, é um console, eu acho que dos VRs, de todos que eu experimentei, muito legal. É um baita salto em relação ao VR1, mas ele não foi compatível com os jogos do V1. Pouquíssimos jogos foram lançados para o VR2 e a Sony, sem mais nem menos, abandonou. Não saem mais jogos para ele. A Sony lançou um cabo aí, adaptador para jogar no PC, para quem tem Steam. Só que Sony, quem joga videogame geralmente não joga PC. Né? É um público meio assim, meio separado. Né? E quem joga mais PC também não joga muito videogame. E outra, se você ligar o VR2 num PC, ele até funciona com esse adaptador, mas os recursos próprios do VR2 não são utilizados. Sony, você já deu uma baita bola fora com o VR2, né? Não é oficial, mas aparentemente morreu. E agora vem com o Play 5 Pro desnecessário, numa geração que já era desnecessária e redundante, e cobra $700 por isso, sem drive de disco e sem base. Come on! Não à toa, a Microsoft aparentemente não anunciaram, mas me parece que eles não lançarão um Xbox Series X melhorado. Lançaram agora só uma versão com mais memória, com 2 TB sem disco, mas é o mesmo videogame. E me parece que a Microsoft ela vai segurar, vai esperar mais uns anos aí, para aí então lançar a nova geração, o novo Xbox, e que já prometeram com um salto de qualidade e tecnologia muito alto. Provavelmente acho que a Microsoft será a primeira a lançar, talvez utilize a tática que usaram com o Xbox 360, que lançou ali quase um ano antes do Play 3 e deu certo. Foi um baita salto em relação ao Xbox original, vendeu muito bem e deu certo. Foi o melhor videogame da Microsoft. Né? Nessa corrida, o Xbox Series X está atrás do Play 3 em unidades vendidas, mas a Microsoft compensou isso com o Game Pass, que é um mega sucesso, e a Sony não conseguiu lançar algo parecido. Anyways, all in all, resumindo, será que valerá a pena comprar um Play 5 Pro por R$700? Talvez vender esse aqui e comprar um outro, mais um drive de disco. Não dá para saber, porque precisaremos ter ele em mãos. Ele será lançado agora em novembro, no começo de novembro. No Brasil, parece que a previsão dele é R$6.000. Bem salgado mesmo. Mas precisaremos ter aí os comparativos reais dos jogos, se tem realmente uma diferença. Mas mesmo que tenha, do que adianta se não lançam jogos específicos? Lembrando que tudo isso, aparentemente, é culpa de um pequeno jogo chamado GTA 6, Grand Theft Auto 6, que está previsto para ser lançado no começo do ano que vem, de 2025, e dizem será um jogo mega, hiper pesado graficamente. Dizem que é um dos jogos mais importantes já lançados na história dos videogames, e acho que nem Play 5 e nem Series X seriam capazes de rodar ele como a Rockstar pretende. Não sei se isso é fato, mas é a desculpa que andam dando aí. Aguardemos. Mas shame on you, Sony, por não lançar jogos, tanto você quanto a Microsoft, não lançarem jogos suficiente que usem o poder do Play 5, e esse preço realmente não é legal. Eu acho que muita gente deixará de comprar por causa do preço e da desnecessidade, se é que esse termo existe, né? A não necessidade de ter um videogame tão top assim, sendo que não há jogos. É a mesma coisa que você comprar uma Ferrari e não tem gasolina boa para ela. Será um videogame top? Será. Com uma tecnologia muito bacana. Mas acho que, dado esse conjunto aí de poucos jogos, né, de uma diferença gráfica pequena, eu acho que por hora não sei se vale a pena. Eu pretendo comprar, mas vou vender o meu, não tem por que ter dois iguais aqui. Né? Como eu tenho a sorte de ter uma TV high-end e tal, talvez, mas
sinceramente, ainda não vejo muito essa necessidade. Infelizmente, essa é uma tendência, ter essas atualizações de consoles, né? A pessoa gasta uma baita grana para comprar o videogame quando foi lançado, e graças a esse público, que a Sony e a Microsoft conseguem lançar uma versão aí melhorada, desnecessária, mas lançam. Eu acho que poderiam, ao menos, então, criar tipo um programa de troca. Quem tem lá o Play 5 pode trocar por um Play 5 ao preço bem mais barato. Seria o mínimo para, né, tipo, dar uma colher de chá aí para os gamers. Enfim, o jogador também sofre. Problemas de primeiro mundo, eu sei, reconheço, mas quem joga, quem é da área, está passando por esse celeuma, por essa polêmica. Aguardemos.